A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 20 de outubro de 2023, 8 horas e 38 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial a todos os advogados presentes para fazer sustentação oral. Vamos passar primeiro ao julgamento, primeiro julgamento da Belco, AIM 4089296, doutor Pedro está para fazer sustentação oral, o processo é de minha relatoria. Esse processo eu já tinha deixado disponível o voto, eu estou convertendo o julgamento em diligência. Doutor Pedro, tem algum problema se eu fazer sustentação oral no retorno, ou gostaria de fazer a sustentação oral hoje? Problema nenhum, presidente. Sem problema, vou deixar para a próxima sentada, sem problema. Tá, eu vou passar a leitura do voto e eu já abro para discussão. Trata-se de retorno de diligência. Vou passar aqui. Só um minutinho. Trata-se de retorno de diligência determinada por decisão de folhas tais. O julgamento anterior foi convertido em diligência para esclarecimento de fatos relacionados ao item 1. No item 1, consta a acusação de deixar de pagar ICMS por não haver preenchido regularmente os registros 1100, 1105 e 1110 de escrituração fiscal digital, referentes à emissão das notas fiscais eletrônicas e remessa de mercadorias com fim específico de exportação. Na diligência, os autos foram encaminhados ao FR para a manifestação acerca dos documentos apresentados, no sentido de esclarecer se os mesmos fazem prova da efetiva exportação, exceto em relação à nota fiscal 121.679, que não foi objeto de julgamento, né? Dado o recolhimento. No cumprimento de diligência, o FR informou a existência de notas fiscais em que não há documentos que comprovam a exportação. Vejamos, diz o FR. Embora não indicado no texto que determina a diligência sobre quais documentos esta FDT deva se manifestar, estou entendido pela mesma que as notas fiscais objeto da análise são as contidas na listagem constante das páginas 7.823 a 7.826, e os documentos sobre os quais recai a manifestação determinada são os contidos nas páginas 7.967 a 8.249. Delimitado o objeto da análise, conforme relatado no item 3 supra, esta FDT manifesta-se no sentido de que, à exceção das notas fiscais 88.708, 711, 88.712, 94.672, 98.323, 119.029 e a descrita no item 1 supra, para todas as demais, os documentos apresentados fazem prova da efetiva exportação das mercadorias nelas descritas, conforme descrito no artigo 439 a 444, no RICMES. Manifesta-se ainda esta FDT que, relativamente às notas fiscais descritas no item 4, acima, não foram encontrados documentos no processo que fizessem prova da efetiva exportação das mercadorias delas relacionadas. Continuo no voto. Após a manifestação da FR, a contribuinte da petição de folhas 9.593 a 9.596, alega existência de documentos que comprovam as exportações, bem como informam as respectivas folhas dos autos em que se encontram. Nesse contexto, proponho nova diligência para que o FR se manifeste acerca da petição de folhas 9.593 a 9.596, no sentido de esclarecer se os documentos indicados pela autuada comprovam a exportação, após a DRF para manifestação. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. O julgamento anterior foi convertido em diligência para que o FR se manifestasse sobre os documentos apresentados. Na manifestação, ele concordou com parte dos documentos e não concordou com os demais. A contribuinte em manifestação, ela vai lá e apresenta uma petição em que indica que os mesmos documentos que foram levados em consideração para a FR chegar à conclusão também constam nos autos para outras notas fiscais. Nesse sentido, eu estou convertendo o julgamento novamente em diligência para confirmação da FR. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? O patrono está presente? Não. Vou encerrar os debates e passar a votação.
Doutor Pedro, então, decisão unânime pela conversão de julgamento em diligência, para que o AFR se manifeste sobre as provas que já constavam nos autos. Após o retorno, vai ser aberto prazo para o senhor fazer a sustentação oral. Tá ok? Perfeitamente, presidente. Muito obrigado. Boa sessão a todos. Até mais. Obrigado, tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Passar o julgamento também, outro processo que eu estou convertendo em julgamento em diligência, contribuinte é Arnor, a IM 440-605. Doutor Lênin está presente para fazer sustentação oral. Bom dia, doutor Lênin. Eu vou passar a leitura do voto, e aí, se o senhor quiser fazer algum esclarecimento ou quiser deixar para fazer sustentação oral no final, no retorno. Não, assim, para mim não tem problema. Eu só acho que quando o senhor falou no começo, o representante da Fazenda não estava presente. Eu não sei se para ele, se eles têm como se dar por ciente, porque assim, é uma questão pública. Estou falando só por economia processual. Ok. Ou se ele quer mesmo a conversão de diligência só para falar sobre a DI. Doutor Felipe, deixa eu passar a leitura do voto, aí eu já indago, tá bom? Pois não. Então, a conduta infracional é de deixar de pagar em TCMD. O julgamento anterior foi convertido em diligência para manifestação da presidência desse tribunal do pedido de conexão interposto pelo contribuinte. O pedido de conexão foi indeferido e os autos retornaram para o julgamento. Após a análise dos autos, propõe nova diligência a fim de evitar futuras alegações de nulidade decorrente de argumentos não contraditários. Isto porque a contribuinte, as folhas 541 a 544, por meio de petição, informa a existência de fatos prevenientes relacionados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.830 de São Paulo. A decisão do STF foi proferida após a interposição do recurso ordinário. Assim, a DRF não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria. Nesse contexto, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, propõe a conversão de julgamento em diligência para oportunizar o contraditório da DRF em relação aos argumentos trazidos na petição de folhas tais que abordam o quanto decidido pelo STF no julgamento da EDI 6.830 São Paulo. Só um minutinho. Doutor Felipe, o senhor já tinha tomado conhecimento do voto, que eu tinha deixado o voto disponível. O senhor gostaria de se manifestar agora ou gostaria de se manifestar na conversão de julgamento e diligência? Se o senhor se manifestar agora, o processo volta para mim, eu retiro ele de pauta e eu trago o voto do mérito. Não, bom dia, doutores. Não, eu tinha analisado já o voto, tinha lido, né, a versão inicial, não sabia se essa versão ia ser apresentada na Câmara, mas assim, a representação fiscal está de acordo com a conversão de diligência, né, como foi juntado uma petição já depois de interposto recurso ordinário, a gente não teve a oportunidade de se manifestar em contra-razões, então, de praxe, a gente acaba se manifestando quando dá conversão de diligência. E daí a gente coloca, deixa consignado nossas considerações. Pode ser? Ok. Pode ser, então. Então, doutor Lênin, Obrigado, doutor. vou manter o voto pela diligência, tá bom? Ok, Só para então, evitar também não depois vou. Não tem problema, também não vou fazer sustentação, eu só falei se, de repente, a gente poderia economizar tempo, mas não tem problema algum. Tá, É direito então. da Fazenda se manifestar, senhor presidente. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de alguma... Só vou fazer o registro do voto e passar o julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Lênin, então a decisão foi unânime pela conversão de julgamento e diligência.
E aí eu acredito que é mais rápido do que a gente julgar se o representante tivesse argumentado agora, eu retiraria ele de pauta e traria o voto de mérito, já consignando que a representação fiscal acabou se manifestando sobre os documentos aqui em sessão. Mas como não foi o caso, então retorna novamente vai para a diligência e no retorno ele vota-se o mérito, tá bom? Sem problema, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Tenha um ótimo final Bom de dia. semana. Igualmente. Obrigado. Passar ao julgamento da CBD, Companhia Brasileira de Distribuição, a IM 4044 984, processo de relatoria do doutor Carlos. Doutor Carlos, fica à vontade. A doutora, doutor Vanderlei, desculpa, está presente para fazer sustentação oral. Fica à vontade, doutor Carlos. Só um minutinho, presidente. Presidente, primeiramente, eu gostaria de... Eu pautei esse processo e eu gostaria de ouvir a sustentação oral, primeiramente, a manifestação do advogado, do patrono, para depois, posteriormente, apresentar meu voto, tá, presidente? Tá ok, doutor. Então, doutor Vanderlei, você pode fazer a sustentação oral, esse voto vai retornar para o relator falar sobre o mérito, e aí, oportunamente, ele entra em pauta para o julgamento de mérito, e se o senhor puder comparecer, se tiver alguma dúvida relacionada aos fatos, eu abro oportunidade para o senhor o senhor se manifestar. Tá ok? Fique à vontade, doutor Carlos. Passo a palavra ao doutor Carlos para falar sobre a acusação. Ok, presidente. Só um minutinho. Presidente, o auto é composto de algumas primeira infração deixou de recolher o ICMS-ST por guia de recolhimento especial para os meses referentes de agosto, setembro, novembro e para o período de 1 a 22 de dezembro de 2009, até o 15º dia do mês subsequente ao mês de referência por força do artigo 7, parágrafo 3º, itens 1 e 2, regime especial, processo Cefaz, final 2009. Relativos a entradas interestaduais de mercadorias no estabelecimento enquadrados no regime de substituição tributária, no montante tal, com valores corrigindo demonstrativos exigidos no artigo 6º do regime especial. Ocorre que o contribuinte apresentou em relação à planilha contendo a memória de cálculo do ICMS-ST devido, que se refere ao artigo 6º do mencionado do regime especial, relativo aos meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, tendo fisco constatado erro no preenchimento e nos cálculos da planilha dos meses de 2009, conforme complementado no demonstrativo. O item 2 deixou de recolher ICMS-ST por guia de recolhimento especial no período de 23 a 31 de dezembro de 2009, até o 15º dia do mês subsequente, ou seja, 15 de janeiro de 2010, por força do artigo 7, parágrafo 3º, itens 1 e 2, regimes especiais, processo Cefaz, final 2009, relativo à entradas interestaduais de mercadorias do estabelecimento quadrado no regime de substituição tributária, no montante tal, relativo por força do artigo 6º do regime especial. Também o contribuinte deixou de apresentar as planilhas, a memória de cálculo do ICMS-ST devido, que se refere ao artigo 6º mencionado no regime especial, relativo aos meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Tendo o fisco constatado erro de preenchimento e nos cálculos planilhas do mês de dezembro de 2009. O item 3 deixou de recolher ICMS-ST por guia de recolhimento especial relativo à entrada interestaduais de mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e no período de 1 a 22 de dezembro de 2009. Conforme se comprova na notificação por um pagamento do artigo 246 por ausência de resposta demonstrativa dos itens 3 e 4 do resumo dos itens 3 da substituição tributária. Não paga o regime especial. O item 4 deixou de recolher o ICMS-ST por guia de recolhimento especial relativo a entradas interestaduais e mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária no período de 23 a 31 de dezembro de 2009,
neste período, essa infração. E o item 5, creditou-se indevidamente do ICMS no montante de tanto nos meses de março e seguintes até 22 de dezembro de 2009, destacado em notas fiscais de entradas de mercadorias no estabelecimento modelos 1 e 55 enquadrados no regime de substituição tributária. E o item 6, creditou-se devidamente no montante tal no período de 23 a 31 de dezembro, destacar em notas fiscais de entradas de mercadorias estabelecimento modelos 1 a 55 enquadrados no regime de substituição tributária. Essas são as infrações, senhor presidente. Desculpa a interrupção. Doutor Vanderlei, fica à vontade para fazer a sustentação oral. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, doutor Carlos, demais jogadores, representante fiscal, senhor Felipe. Vocês me ouvem bem, né? Só para testar aqui, que eu tive um problema de áudio. Bom, eu agradeço a oportunidade, doutor Carlos, de tratar do caso, que é um caso importante para a companhia e é um caso com nuances aí da questão de probatória que são importantes serem abordadas. Para a delimitação aqui da discussão, o auto ele tinha originalmente 6 itens, mas os itens 1 e 2 acabaram sendo pagos, e aí já tem até constatação de que houve o pagamento correto, então já não mais são o escopo da discussão, de forma que eu tenho os itens 3 e 4 tratando de um suposto recolhimento a menor do ICMS-ST, e os itens 5 e 6 tratando de um suposto crédito indevido que foi constatado ali em alguns períodos do ano de 2009. Do ponto de vista material, se discute aqui a tributação de um item muito específico, né? A Companhia Brasileira de Distribuição é um supermercado, é um varejista, né? Então tem diversos itens ali dentro da sua operação. Mas aqui se tratou de uma fiscalização de um item bastante específico, que é leite longa-vida. E por que leite longa-vida? Porque nesse período de 2008 e 2009, houve diversas alterações do regime de tributação do leite longa-vida, e uma certa até confusão ali, porque no primeiro momento se reduziu a alíquota para aquisições no mercado interno, depois passou o leite longa-vida a ser tributado pelo ICMS-ST, e nós estamos aqui no contexto da tributação do leite longa-vida pelo ICMS-ST. E o que aconteceu e qual é a acusação fiscal que é formulada nos itens 3 e 4? De que esse ICMS-ST teria sido recolhido em um valor inferior ao que a fiscalização entendeu como devido. E o item 5 e 6 seria também uma decorrência da introdução desse produto no regime de substituição tributária, porque quando você, e aí, conhecimento, senhores, eu incluo um item no ST, eu não posso tomar crédito, né? E supostamente teria sido constatada ali a tomada de crédito na entrada desses produtos. Então, basicamente, são essas, vamos dizer assim, a gente pode dividir a autuação em 2 blocos. O bloco de suposto pagamento a menor, itens 3 e 4, e bloco do crédito indevido, itens 5 e 6, o que muda ali, eventualmente, é os períodos abrangidos em cada um desses itens. Com relação a suposto pagamento a menor, inicialmente havia uma discussão, qual seja, o contribuinte entendia que era aplicável às operações autuadas o benefício de redução de base de cálculo para que a alíquota interna desses produtos fosse de 7%. Isso porque a aquisição interna era de 7% e havia uma discussão ali que não podia se fazer uma discriminação em função da origem. Então, aplicou-se o contribuinte uma alíquota de 7% na saída interna dessas mercadorias, valendo-se ali da disposição de redução de base de cálculo e também da disposição de direito tributário de que não é possível fazer distinção em função da origem na aquisição do mesmo produto. Para surpresa do contribuinte, quando ela olhou o demonstrativo de que traz ali item a item a composição dessa cobrança dos itens 3 e 4, verificou-se que a fiscalização aplicou uma alíquota de 12%. E aí já não se entendeu mais nada, porque não existe na legislação paulista a alíquota de 12% para o leite de longa-vida. E se questionou desde a impugnação qual era o fundamento legal do auto para aplicar 12% de alíquota.
O fundamento, suposto fundamento apresentado para essa aplicação dessa alíquota foi a decisão normativa 1 de 2008. E o que diz essa decisão normativa 1 de 2008? Ela traz ali um exemplo, né, mostrando como é que eu calculo o IVA ajustado quando eu tenho hipóteses de redução de base de cálculo na saída interna. E o exemplo que a decisão normativa traz, e aí se os senhores puderem depois avaliar, é um produto de higiene pessoal que havia uma redução de base de cálculo de 12% na saída interna. A decisão normativa é ilustrativa no sentido de mostrar como é que você faz o cálculo do IVA ajustado nessas situações. E na fórmula do IVA ajustado, tem um ali dos elementos, das variáveis dessa fórmula, que é a alíquota intra, que é aquela alíquota interna. E aí essa decisão expõe é que quando eu vou fazer o IVA ajustado nessas situações, e ele pega o exemplo de um caso que era saída interna a 12%, você aplica 12% na alíquota intra. Isso não há dúvida. A questão aqui que se discute é, eu não posso pegar esse raciocínio exemplificativo dessa decisão normativa para dizer que no meu caso concreto, que inclusive a saída interna beneficiada era 7%, eu tenho que aplicar uma alíquota de 12%. Tanto é assim que, na primeira ocasião que foi julgado esse recurso voluntário, ele foi convertido em diligência pelo Dr. Juliano, hoje na Câmara Superior, para que a fiscal... Ele também fez todo esse raciocínio e apontou claramente que há uma distinção muito clara. Uma coisa é a variável alíquota intra para de cálculo do IVA ajustado. Outra coisa é a alíquota efetiva que eu aplico sobre o IVA ajustado, sobre a base de cálculo que se utiliza daquele IVA ajustado. E quando você vê a planilha, está 12%. Então, diante dessa situação, o Dr. Juliano converteu no passado em diligência esse processo para que a fiscalização, inclusive, justificasse de onde ela tirou o 12% de alíquota interna. E, infelizmente, na manifestação não se explicou. Mais do que isso, mais do que não se explicar, se reiterou a questão da decisão normativa, que, como dito aqui, não é exemplativa e não teria o condão de determinar a alíquota desse produto leite longa-vida. Então, Excelências, basicamente com relação ao item 1, entende-se que há um erro material no auto de infração na quantificação do crédito tributário, lançado nos itens 3 e 4. Uma vez que se aplica uma alíquota que não tem fundamento legal, tampouco se apresenta o fundamento legal para a manutenção dessa alíquota aplicada. E aí, reitero, o doutor Juliano, quando o primeiro julgamento desse auto, ele fez essa pergunta expressamente para a fiscalização, que não respondeu. E acredito que nem poderia responder, porque não existe esse fundamento legal para aplicação da alíquota de 12% da sede interna. Então, inicialmente, esses os fundamentos do item 3 e 4. Com relação aos itens 5 e 6, o que acontece? Como dito, como o leite longa-vida entrou na sistemática da substituição tributária, também não se poderia tomar crédito, isso não é uma questão que se discute nos autos, tá? O que se discute é que o próprio contribuinte, antes da lavratura do auto de infração e dentro do próprio ano de 2009, e aqui só um parênteses, né? O item 5 e 6 abrange períodos a partir de março de 2009 até, acredito que dezembro de 2009, e o auto foi lavrado apenas em agosto de 2014, ou seja, 5 anos depois. E aí até tem uma discussão aqui sobre decadência, só que eu não vou entrar nessa discussão agora, porque nós sabemos a posição aqui do tribunal, simulada, inclusive, de que, em caso de acusação de crédito indevido, não se aplica a regra de decadência do artigo 150, então esse era o argumento inicial. Como surgiu a súmula, nós nem iremos insistir nesse argumento, mas basicamente pela decadência se extinguiria o auto integralmente, se levado em consideração a jurisprudência atual do STJ. Mas feito esse parênteses, o que se demonstrou com relação à questão do crédito indevido é que a empresa fez o estorno desses valores, né? E demonstrou-se o estorno desses valores por meio de uma memória de cálculo, e mais do que isso, e aí, doutor presidente e doutor relator, eu não sei se eu confesso que eu não usei esse recurso aqui, tá? Vou inaugurar a minha utilização, mas se eu puder projetar aqui só uma página do processo, porque acho que é bem relevante esse trecho para demonstrar, para ilustrar o que eu estou dizendo. Tudo vontade, bem? doutor. Só abrir aqui, com licença. Deixa eu só pegar aqui a página correta.
rapidamente. Depois de interposto o recurso ordinário, a própria representação fiscal converteu em um ato até unilateral os autos de diligência para que se manifestasse sobre esses estornos realizados. E isso está nas páginas 4485 em diante, e tem uma manifestação do fiscal com relação a isso. O que o fiscal fez? O fiscal pegou os itens que foram autuados com a minha memória de cálculo e fez uma correlação por item, né? Ele conseguiu fazer uma correlação por item. Alguns, eventualmente, foram autuados e ele não identificou. Isso para a gente até pode ter acontecido, ou às vezes tem uma questão de discrepância de descrição e ele não tenha conseguido fazer a correlação. Mas para muitos deles, o valor é o mesmo que ele encontra na memória quanto um valor autuado. E quando chegamos aqui nos valores mais expressivos, a gente vê que quase todos os itens batem. O próprio fiscal conseguiu fazer uma correlação item a item entre o valor autuado de crédito indevido com o valor de estorno por item que eu fiz daquele mesmo produto. Então, o que a gente entende a partir dessa própria diligência, e aqui no final a conclusão da apresentação fiscal foi de que, como ele tinha autuado 13.982.000 de crédito indevido e eu só conseguiria correlacionar 13.700.000, eu não poderia utilizar nada desse trabalho, porque eu não consegui fazer uma correlação exata. Quando a posição do contribuinte tudo bem, mesmo que eu não tenha chego à composição exata do auto de infração, no mínimo para aqueles itens que você conseguiu fazer a correlação entre crédito indevido e estorno efetuado, deveria ser reduzido, porque não faz sentido eu chegar a fazer a correlação item a item e não conseguir e manter a autuação integralmente. E, por outro lado, também, a gente mostra aqui os lançamentos feitos em livros de apuração, que mostram que houve um estorno de crédito nos valores, e esses estornos ocorreram em duas competências. Em abril de 2009, foi feito um estorno de cerca de 2.500.000, e outra competência que foi feito esse estorno foi em setembro de 2009, que foi feito um estorno de 11 milhões. Somados, nós chegaríamos a esse valor aqui de estorno de 3.700.146, que é o valor que está sendo defendido pelo contribuinte como estorno antes de início do procedimento de fiscalização, ou seja, para demonstrar que essa acusação não pode ser mantida. Então, basicamente, são esses os elementos, tá, que nós gostaríamos de apresentar, e são os elementos que já houve uma conversão em diligência, e até nessa mesma conversão do Dr. Juliano, ele nem chega a pedir esclarecimentos com relação a essa questão do estorno, ele só pediu para que o contribuinte se manifestasse, porque como foi uma conversão unilateral da apresentação fiscal, até para manter o contraditório, e nós não tínhamos tido a oportunidade de se manifestar sobre esse resultado de diligência unilateral, ele só abriu para nós nos manifestarmos, e o que a gente disse na nossa manifestação foi que isso só corrobora que há um estorno e que esse estorno tem que ser considerado, e mesmo que seja menor, em 200 mil, como nós vimos, no limite do que foi correlacionado pela fiscalização. Então, basicamente, são essas as razões do recurso ordinário. Por um lado, que a alíquota de 12% não tem fundamento legal, grosso modo, e um segundo momento que houve, sim, um estorno dos valores que são tidos como crédito indevido. E o fundamento de decadência nós não trataremos por questão da súmula, e também pedimos a aplicação da súmula, caso subsidiário, da súmula revisitada número 10. Então, são essas as razões, presidente. Não sei se me fiz claro, mas também na próxima sessão, quando o processo retornar, nós estarei eu aqui, provavelmente, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento também. Obrigado, doutor Vanderlei, pelos esclarecimentos. Já fez o teste aqui de compartilhamento de tela, deu certo, fica à vontade. Já tenho certificado, né? Já tem certificado, já está certificado aqui. O processo vai retornar, então, para o doutor Carlos, e aí ele retorna, quando ele retornar para a pauta, exato, se o senhor estiver presente e tiver algum esclarecimento de fato, eu abro para manifestação. Tá bom, doutor? Perfeito. Obrigado pelo comparecimento, pela sustentação oral. Okay. Tenha um ótimo dia e um excelente final de semana. Agradeço a última sessão a todos. Bons trabalhos. Doutor Carlos, o processo retornou para a sua relatoria. Muito obrigado, presidente. Por nada. Passar ao processo do doutor Walter, a IM 445-591, Cervejaria ZX SA,
Doutora Mariane está presente para fazer sustentação oral? Presente, doutor, bom dia. Bom dia. Vou passar a palavra ao doutor Carlos, desculpa, ao doutor Walter, para fazer o resumo das acusações e, em seguida, pode abrir para a sustentação oral diretamente, doutor Walter. Com vontade. Obrigado. Bom, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve a cobrança dos créditos tributários e seus consectários, constituídos no auto de infração 445.591-5, em relação aos itens 3 e 4, vez que a recorrente recolheu os valores exigidos nos itens 1 e 2 do auto de infração. As acusações objeto do presente recurso, os itens 3 e 4 do auto de infração, possuem os seguintes relatos infracionais. Acreditou-se devidamente do ICMS em operações de entradas de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. As entradas foram escrituradas no CFOP de compras para industrialização, 1101, com crédito de ICMS, sendo que trata-se de mercadorias adquiridas de materiais para higienização e limpeza, e não são empregados para integração aos produtos finais ou para consumo nos respectivos processos de industrialização, sendo, portanto, vedados os créditos relativos a tais aquisições nos termos do artigo 66, inciso 5, do RICMES. E o item 4 deixou de escriturar em seus livros registro de entradas, notas fiscais eletrônicas de operações de entrada de mercadorias em seu estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações dos períodos. Notificado a esclarecer se reconhecia a procedência das operações objeto deste item do auto de infração, bem como se haveria alguma justificativa para o não registro de tais documentos fiscais em sua escrituração fiscal, a autuada alegou lapso sistêmico de sua parte, ou seja, reconhece a procedência das operações, bem como o não lançamento de tais documentos. É o resumo das acusações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Fica à vontade, doutora Mariane. Bom dia a todos, bom dia, doutor Silvio, bom dia a todos. Bem, como bem relatado, o caso trata-se de recurso ordinário, em face de decisão proferida no auto de infração e imposição de multa, em que a recorrente recorre de 2 pontos do auto, os itens 3 e 4. O primeiro ponto, né, contra o qual se recorre é o item 3, que foi lavrado sob o fundamento de que a recorrente teria se creditado indevidamente de ICMS relativo a notas fiscais de entrada de mercadorias que, segundo a interpretação do fisco estadual, seriam para uso e consumo do estabelecimento. Contudo, esses produtos, na realidade, eles são classificados como produtos intermediários, né? Explica-se, os bens de uso e consumo são aqueles destinados à atividade meio do estabelecimento. Trata-se de materiais de expediente, de segurança, e sabe-se que a atividade meio é aquela que não está diretamente conectada com o setor produtivo. Já os materiais ou produtos considerados intermediários, eles guardam relação com a atividade produtiva, né? A atividade fim. Como suporte material, a viabilidade da produção, sem, no entanto, compor efetivamente o produto final, né? Que seria o caso da matéria-prima. E o artigo 20, parágrafo 1º da Lei Candir, ele autoriza o creditamento sobre materiais intermediários, e eles são definidos como bens essenciais ao processo produtivo. Então, o cerne da discussão está em decidir se as mercadorias adquiridas se tratam de produtos intermediários ou de bens de consumo. Ocorre que os produtos adquiridos são produtos de limpeza, e a empresa recorrente é uma fabricante de bebidas. Foi juntado o laudo de empresa especializada que atestou que os materiais adquiridos são efetivamente utilizados no processo produtivo. Inclusive, há uma mercadoria, um dos produtos, denominado aditivo para limpeza de garrafas e vasilhames. Então, sendo a empresa uma fabricante de bebidas para consumo humano,
é essencial o produto de limpeza para a limpeza do maquinário, limpeza de garrafa, é essencial para o processo produtivo. Então, nós entendemos que deve ser caracterizado como produto intermediário, autorizando-se o creditamento. Inclusive, eu também quero trazer aqui o julgamento do STJ na semana passada, dos embargos de divergência, o ERESP 1775781, né? Porque havia divergência entre a primeira e a segunda turma. A primeira turma, ela tinha um conceito mais abrangente de produto intermediário, e foi uma decisão unânime, né? Eles adotaram o entendimento da primeira turma, mais benéfico ao contribuinte, e que entenderam que é cabível o creditamento referente à aquisição de materiais empregados no processo produtivo, né, os produtos intermediários, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade da sua utilização para a realização do objeto social da empresa, né, para a atividade fim. E bem o caso dela, né, doutores? Uma empresa fabricante de bebidas necessita, para a sua atividade fim, de produto de limpeza, para limpar o maquinário, para limpar as garrafas, enfim. Então, o que se requer nesse ponto é que os produtos adquiridos sejam entendidos como intermediários e que se possibilite o devido creditamento do ICMS. E o segundo ponto sobre o qual se recorre é o item 4, como bem relatado já, que se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, que foi a falta de escrituração das notas fiscais de entrada. Na legislação do ICMS do Estado de São Paulo, né, há a previsão de que nos casos em que não há a exigência do imposto, aplica-se a multa de 1% sobre o valor total das operações de saídas realizadas nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto. Essa é a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória. E essa multa, no caso em tela, acabou sendo um valor exorbitante, né, desproporcional, principalmente por se tratar de descumprimento de obrigação acessória. Além do que a base de cálculo não guarda relação com a infração de fato, né, pois trata-se de falta de escrituração das notas fiscais de entrada, e a base de cálculo é sobre os 12 meses anteriores das notas de saída. Então, não guarda relação. Então, a respeito desse ponto, o que se requer é a relevação da penalidade, porque essa é uma possibilidade prevista no artigo 92 da legislação do ICMS de São Paulo, né, 6374. E esse artigo 92, ele dispõe que as multas aplicadas nos termos do artigo 85 podem ser reduzidas ou relevadas pelos órgãos julgadores, desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, sem fraude ou simulação e não impliquem falta de pagamento de imposto. E todos esses requisitos, eles estão presentes no caso. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 92 determina que, nesse caso, serão também examinados o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. A contribuinte, no caso, não tem hoje nenhum débito fiscal no Estado de São Paulo, então tem bons antecedentes fiscais. De acordo com o porte econômico da empresa, essa multa acabou sendo muito desproporcional, porque considerou todos os 12 meses passados, foi uma multa de mais de R$600 mil por descumprimento de obrigação acessória. Então, a recorrente entende que o valor da penalidade é muito significativo, mesmo para o porte econômico dela. Então, consideradas as circunstâncias, né, que ocasionaram a imputação da multa,
bem como o fato de que há boa-fé da recorrente e não há nenhum prejuízo ao erário, por trata-se de descumprimento de obrigação acessória, a recorrente entende que é uma sanção desproporcional, né, e que afeta até mesmo o princípio do não confisco, né? Então, o que se requer é que não subsista essa penalidade ou que ela seja relevada ou que entenda-se que é uma multa confiscatória, né? Porque ela é muito excessiva e o critério adotado ele é inadequado à situação e além de ser desproporcional e confiscatória e a base de cálculo não ter relação com a infração em si. E é isso, doutores. Essas são as alegações da recorrente. Obrigado, doutora Mariane. Passo a palavra ao doutor Walter. Obrigado, presidente. Não conheço dos pedidos de confiscatoriedade devido à desproporcionalidade e razoabilidade da multa e de legalidade dos juros na base de cálculo da multa, pois isso implicaria em declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos de lei paulista, matéria que só pode ser reconhecida por este Tribunal Administrativo quando atendidos os requisitos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, e eu transcrevo aqui o dispositivo e destaco os pontos que nos autoriza a fazer o reconhecimento, né? Então, não é caso de ação direta de inconstitucionalidade, a decisão não é definitiva do Supremo Tribunal Federal, e desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo, não é caso também de enunciado de súmula vinculante. Ademais, quanto aos juros na base de cálculo da multa, há de ser respeitada a súmula 13 de 2017, que reconhece a validade da metodologia do cálculo nos moldes do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374/89, e eu transcrevo a súmula. Quanto ao início da data para aplicação dos juros, em se tratando de falta de cumprimento de obrigação acessória, o auto de infração está em linha com o item 5 do parágrafo 4º do artigo 565 do RICMES. Eu também transcrevo. O tocante ao direito ao crédito na aquisição de insumos classificados como produtos intermediários pela recorrente, vez que são aplicados na higienização da linha de produção, em partes das máquinas e equipamentos cujo produto em elaboração tenha contato, e na lavagem de vasilhames, necessária para a não contaminação dos produtos, há de ser reconhecido o direito. A discussão sobre o que seja produto consumido no processo de fabricação vem de longa data, existindo argumentos firmes dos dois lados da relação jurídico-tributária no que tange a definição do que seja mercadoria adquirida para consumo no processo de industrialização, nos moldes do inciso 5 do artigo 66 do RICMES. Eu transcrevo aqui e destaco os trechos mais importantes. No artigo 66, eu destaco o seguinte: é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida. E aí, no inciso 5, para uso ou consumo do próprio estabelecimento, que não for empregada para consumo no respectivo processo de industrialização. Assim, os parâmetros necessários à distinção da mercadoria utilizada como uso e consumo no próprio estabelecimento ou no respectivo processo de industrialização certamente devem ser considerados por meio das áreas destinadas à produção, que no caso teremos a área destinada ao recebimento da mercadoria, ao processamento e aferição da qualidade dos produtos fabricados e ao armazenamento e remessa dos produtos acabados aos seus destinatários, que se enquadram no inciso 5 do artigo 66 do RICMES, transcrito acima, na parte que trata do consumo do respectivo processo. Nesse sentido, a decisão normativa CAT 1 de 2001, norma de natureza complementar nos termos do artigo 100 do CTN, nos dá esses mesmos parâmetros quando interpretamos o item 3.1, insumos, se não vejamos destaques no seu texto. É um texto bastante conhecido, presidente. Eu vou só ler aqui os pontos mais importantes para a conclusão aqui do voto, né? 3.1, insumos, expressão insumo. O conjunto dos fatores produtivos, como matérias-primas, energia, trabalho, amortização do capital, etc., empregados pelo empresário para produzir ou output ou produto final. Insumos são os ingredientes da produção, produtos intermediários, não sendo matérias-primas,
são empregados ou se consomem no processo de produção. Nessa linha, como tais, tem-se o material secundário ou intermediário, consumidos no processo industrial. Entre outros, a título de exemplo, os seguintes insumos se desintegram totalmente no processo produtivo ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo, por exemplo, limpeza, eu destaco, produtos químicos utilizados, né, no processo de tratamento de água, fluente, no controle de qualidade, testes de insumos e de produtos. Assim, não há dúvida de que a nossa legislação em vigor autoriza o crédito do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição de produtos químicos aplicados nas áreas destinadas à fabricação de produtos e essenciais para o controle de qualidade, como é o caso dos insumos adquiridos pela recorrente. A recorrente, desde a sua defesa, folhas 321, e no laudo produzido por empresa de consultoria, folhas 377 a 403, vem defendendo que os produtos químicos, aditivos de água, desinfetante, detergente, foram utilizados na higienização de linhas de produção que tenham um contato com o produto em elaboração e nos vasilhames para o invase dos produtos acabados. São classificáveis como produtos intermediários, que concordam com a recorrente, com base nas normas transcritas acima, vez que os insumos guardam fina relação com o conceito de controle de qualidade, adotado pela engenharia de produção. Inclusive, vale ressaltar que a informação trazida pela recorrente sobre a imposição de vigilância sanitária, da vigilância sanitária, para a higienização de linhas de fabricação e vasilhames, com o objetivo de não contaminação dos produtos, confirma a classificação dos insumos como produtos intermediários destinados ao controle de qualidade do produto em elaboração ou acabado, que poderia estar, inclusive, em laboratórios, teste de produtos, fora da linha de produção ou marginal a ela, com a finalidade de garantir a saúde dos consumidores e até mesmo o padrão do produto colocado no mercado consumidor. Por isso, dentro das regras de resolução de conflito aparente entre normas, não procede às alegações do agente fiscal de renda estadual quando adota a decisão normativa CAT 2 de 1982 para justificar suas conclusões, tendo em vista que podemos afirmar que esta está superada com a vigência da decisão normativa CAT 1 de 2001, norma posterior. Nem mesmo a resposta à consulta 22.080 de 2020 teria o poder de revogar a norma de escalão superior retromencionada, hierarquia das normas. Com as vênias de estilo ao agente fiscal de renda estadual, também não me convenceu a alegação de que os produtos não foram consumidos integralmente no processo de fabricação. Até porque, considerando que são produtos líquidos, a comprovação de completo exaurimento do produto em processo de fabricação sequer poderia ser invocado, devido ao evidente consumo imediato dos produtos químicos, que, aliás, seria impossível a reutilização desses insumos que têm a função de retirar resíduos contaminantes das linhas de produção e dos vasilhames. Explicando de outra forma, os produtos têm a função descontaminante, que, ao final da utilização, tornam-se em produto também contaminados, o que equivale ao consumo por completo no processo de industrialização. Por essas razões, dou provimento ao recurso ordinário quanto ao item 3 do auto de infração. Sobre o pedido da recorrente de relevação da multa aplicada ao item 4, este deve ser analisado à luz do artigo 527-A do RICMES, que transcrevo abaixo para análise dos seus critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, antecipando que não seria o caso de relevação, mas de uma possível redução pelo fato de a própria recorrente, na fase de fiscalização, ter afirmado que o descumprimento da legislação decorreu de um erro do seu sistema de escrituração. Assim, resta confessada a infração apontada pelo agente fiscal de renda estadual. Transcrevo o artigo 527 e destaco os pontos que eu vou deixar de mencionar, porque eu já digo logo na sequência. Pois bem, não há notícia de que a recorrente praticou a infração com dolo, fraude ou simulação, e também não há cobrança de imposto no item 4 do auto de infração, razão pela qual estão atendidos os critérios objetivos para a concessão do benefício. No que diz respeito aos critérios subjetivos, esses servem apenas para a dosimetria da pena, para que não se torne sem efeito prático o benefício da redução, que no caso, em julgamento, embora a multa aplicada corresponda aproximadamente a 0,20% do capital social da recorrente, e pelo histórico dos seus antecedentes, há de ser concedida a redução da multa, na proporção de 50%, como de costume desta colenda Câmara, para que seja adotado o critério pedagógico da punição.
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte reconhecida, dou parcial provimento para admitir o direito aos créditos sobre os insumos intermediários glosados do item 3 do auto de infração e para reduzir a multa aplicada do item 4 em 50% do seu valor. É como voto, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. O processo está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Doutor Walter, eu lembro que em discussão anterior, essa matéria já tinha sido discutida aqui, e eu lembro que a questão de fundo era assim, né? Isso faz parte do processo anterior e posterior ao processo produtivo, né? Então, você tem que... O material utilizado antes a higienização, né? O processo produtivo é utilizado antes e também, às vezes, depois também, né? Eu gostaria de saber como é que está a questão na Câmara Superior. Então, eu vou pedir licença para o senhor para levar em vista, tá bom? Para analisar essa matéria, porque, assim, eu lembro que, numa ocasião, foi até discutido o seguinte, mas, então, por que o material de limpeza de chão, no chão de fábrica também, entendeu? Porque é necessário, o chão de fábrica é necessário estar limpo, né? Diferente daqui também, que, assim, a quantidade de material que é utilizado na limpeza é bem maior, né? Por isso que lá é fácil a gente delimitar que é uso e consumo. Aqui já é diferente, né? Então, gostaria de levar em vista só para ver com mais calma a matéria. Tem um ponto, presidente, que, por mais que seja antecedente, né, ao início da produção, ele é um material para evitar a contaminação do produto. No caso do vasilhame, ainda tem uma imposição legal, que é da vigilância sanitária. Né? Então, assim, a linha de processo é um negócio muito complexo, né? Depende do tipo de atividade da empresa. Quando você trata de alimentos, aí a questão é um pouco diferente, né? A linha tem que estar pronta para poder... É igual a cirurgia de um paciente, né? Você não pode cortar com a mão suja, né? Então, aí na verdade, eu queria só ver, porque às vezes eu até acredito que faz parte da linha de produção, né? Não, pois é. Ele não é incorporado como fiscal. Não é incorporado, entendeu? Mas faz parte da linha de produção. Eu lembro que teve uma discussão uma vez que o produto ele acabava se incorporando no produto final. Tanto é que você tinha que ter um limite para aplicar o produto de limpeza. Por quê? Porque aquele era um limite que ele ia lá e ele acabava incorporando no produto final, né? Tanto que eu lembro uma vez que teve uma discussão acerca do assunto e falou, olha, esse produto aqui não. Tanto é que ele segue uma especificação para você aplicar ele, porque ele é aceitável dentro da matéria do produto final, né? Mas eu só gostaria de levar em vista só para analisar a questão. Tá vendo? Ok. Então, Dr. Walter já gravou o processo, eu vou solicitar a vista. Alguém mais gostaria de levar em vista para analisar a matéria? Dr. Felipe, da representação fiscal, gostaria de levar em vista ou só o parecer da DRF encontra razões já é o suficiente? Só um parecer da DRF. Na verdade, assim, doutor, eu gostaria até de... Enfim, eu estava pensando, enquanto ocorria a sustentação oral, eu estava também dando uma analisada, li o voto do Dr. Walter inteiro. Eu também tenho algumas questões, né, que eu pontuaria no eventual vista em relação aos materiais em si, aos materiais de limpeza. Eu acho relevante as considerações que foi feita aqui na discussão agora, mas ainda assim, levando isso em consideração a atual e a mais recente, digamos assim, as mais recentes decisões da Câmara Superior sobre o tema, eu até acharia interessante juntar umas decisões em relação a essa temática e também a questão da multa. Porque eu estava dando uma olhada aqui também nos antecedentes, digamos assim, e também na situação
do estabelecimento do contribuinte, enfim, eu entendo a manifestação em relação ao valor da multa, né? Mas assim, se a gente considerar que essa multa do item 4 ela já foi estabelecida no limite, ela já foi reduzida em tese entre o valor que deveria ter sido estabelecida pelo fato de ter se considerado o limite de 1% do faturamento anual ali. Então já teve uma redução. E também é uma infração que foi cometida ao longo de mais de 1 ano e meio pela autuada, assim, sabe? Não foi uma infração pontual de deixei de escriturar aqui ou ali, enfim, foi aquilo que na representação às vezes a gente considera pelo longo período do tempo, assim, como talvez se incorporou até uma prática ali, sabe, que a gente fala assim, tudo bem, não sei se em razão de um eventual erro no sistema aqui ou ali e tal, mas assim, se protraiu mais ao longo do tempo, entendeu? Então, em casos assim, a gente acaba se manifestando ainda mais pela não relevação ou não redução, na verdade, que seria o que está acontecendo aqui. E o senhor gostaria de levar em vista? Quer levar não, em assim, vista também? Não, acho que as manifestações são essas. Eu acabei fazendo oralmente aqui porque, também. Assim, eu tinha lido as contra-razões e, assim, o Dr. Walter falou que não pesa nada contra contribuinte, né? E na manifestação da DRF, ela não aponta Sim, eu cheguei a dar uma olhada elementos nisso também. relativos ela deixa para o órgão de julgamento, Sim. o critério de órgão de julgamento, né? Tá. Mas tá bom. Eu vou levar, então. Eu vou levar, porque daí eu faço constar também essa posição, já levando em consideração a discussão aqui na sessão, Ok. eu faço constar nos autos essa solicitar vistas aqui, né? Tá certo, doutor. Obrigado, viu? Gravei. Pronto. Tá, joia. Obrigado. Doutora... Imagina. Doutora Mariane, então, o processo saiu em vista, a representação fiscal levou em vista, eu também levei em vista para dar uma olhada nessa questão, tá? Para dar uma pensada e analisada, mas é aquilo que o doutor Walter falou, né? O processo produtivo o ramo de atividade alimentar, né? Então, a gente tem que ter mais cautela ao analisar a fundo a matéria, né? Se fosse uma indústria têxtil, por exemplo, material de limpeza, a gente já define na hora, entendeu? Mas aqui no caso, não, né? É condição sine qua non, quase para, como o doutor Walter falou, a gente está diante de um caso de uma indústria alimentícia, né? Então, tem uma série de regras que devem ser seguidas aí, até para nosso benefício, né? Até para nosso benefício como consumidores finais, tá ok? Então, tá joia. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença e tudo de bom. Então, o processo saiu em vista. Vamos passar ao processo também, encerrar esse julgamento aqui e passar ao julgamento da Companhia Piratininga. A doutora Nicole está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Minha internet está um pouco instável. Não, tá jóia, estamos ouvindo bem. Só vou chegar aqui no processo. Vou passar a leitura do relatório inteiro, porque é um processo já meio longo, né? Tá bom? Ele contém 13 acusações, tá? Então, creditou-se, item 1, creditou-se indevidamente de CMS, devido à aquisição de bens e materiais integrados ao ativo imobilizado, alheios à atividade da empresa, distribuição de energia elétrica, pois utilizados da iluminação pública. Item 2, acreditou-se indevidamente de ICMS devido à aquisição de veículos integrados ao ativo imobilizado, utilizados em serviço de manutenção, ou seja, com vedação legal específica para o aproveitamento de tal crédito. Item 3, creditou-se indevidamente de ICMS devido à aquisição de materiais integrados ao ativo imobilizado, utilizados em serviço de manutenção da rede elétrica, ou seja, de seu próprio uso e consumo com vedação legal específica para o aproveitamento do crédito. Item 4, creditou-se indevidamente de ICMS, devido à aquisição de materiais diversos integrados ao ativo imobilizado, destinados a seu próprio uso e consumo,
ou ainda atividade alheia da empresa, distribuição de energia elétrica. Item 5, creditou-se indevidamente de ICMS, devido à aquisição de mercadorias integradas ao ativo imobilizado, referente a entradas de bens e materiais diversos, que por sua característica são alheios à atividade da contribuinte. Item 6, creditou-se indevidamente de ICMS, devido à aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, sem as correspondentes primeiras vias, fossem exibidas à fiscalização. Item 7, creditou-se indevidamente, devido à aquisição de bens e materiais integrados ao ativo imobilizado, alheios à atividade da empresa, distribuição de energia elétrica. Item 8, crédito devido de ICMS, devido à aquisição de veículos integrados ao ativo imobilizado utilizados em serviço de manutenção. Item 9, creditou-se devidamente de ICMS, devido à aquisição de materiais integrados ao ativo imobilizado, utilizados em serviço de manutenção da rede elétrica. Item 10, creditou-se devidamente de ICMS, devido à aquisição de materiais diversos integrados ao ativo imobilizado, destinados ao seu próprio uso e consumo, alheios à atividade da empresa. Item 11, creditou-se devidamente de ICMS, devido à aquisição de mercadorias integradas ao ativo imobilizado, referente a entradas de bens e materiais diversos. Item 12, creditou-se indevidamente de ICMS, falta de primeira via. Item 13, deixou de exibir a atividade fiscalizadora no prazo combinado em notificação específica para tal 63 notas fiscais relativas à entrada de mercadorias, falta de primeira via. A autuada apresentou defesa na qual informa o recolhimento parcial dos subitens 3.1 e 3.34. A 3.34, 4.1 a 4.33, 9.1 a 9.25 e 10.1 a 10.25. O AFR se manifestou sobre os termos da defesa, o julgador tributário proferiu decisão pela procedência das acusações. Em sede ordinária, a colém da 16ª Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso ordinário. Contra a decisão, a DRF apresentou pedido de retificação de julgada e recurso especial. A contribuinte contra as razões ao recurso especial da Fazenda e recurso especial. Petição de manifestação sobre o pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda e petição na qual informa que o item 3 do AIM foi objeto de parcelamento. Por meio de despacho da presidência desse tribunal, foi definido o processamento do pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda e sobre o estado da análise dos recursos especiais, bem como informado o que exauriu-se contencioso administrativo em relação ao item 13, tendo em vista a notícia da adesão ao PEP. A colém da 16ª Câmara Julgadora decidiu conhecer do pedido de retificação de julgado e deu-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para complemento de julgado em relação aos itens 3, 4, 9 e 10. O julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência para a certificação do recolhimento do item 13. Após o cumprimento da diligência, decidiu julgar procedente a advém. A contribuinte apresentou recurso ordinário. A colém da 10ª Câmara Julgadora decidiu pelo retorno dos autos à primeira instância para nova decisão em relação aos itens 5, 6, 11 e 12. No retorno dos autos à primeira instância, proferiu nova decisão que manteve o AIM. Vejamos, transcrevo o dispositivo. A contribuinte apresentou recurso ordinário às folhas 2099 a 2139 e petição na qual informa fato superveniente em relação à revisão da súmula 10. A DRF, as folhas tais, apresentou parecer de contra-razões ao recurso ordinário. Eis o breve relato dos autos. Doutora Nicole, fica à vontade. Bom dia a todos os presentes nessa sessão. Bom, como foi bem relatado, trata-se de acusação fiscal de crédito indevido de ICMS na aquisição de insumos destinados ao ativo imobilizado, e a fiscalização argumenta que os bens e os materiais que foram adquiridos pela CPFL, eles são alheios à atividade da empresa. A gente tem em discussão alguns itens, 12 itens no total, no qual eles se referem a
6 diferentes matérias que eu vou passar uma por uma. Antes de adentrar ao mérito da questão, eu ponho aqui como que se dá a atividade da recorrente. Então, basicamente, a CPFL ela é uma concessionária de serviço público e ela mantém contratos de prestação de serviços para fornecimento de energia elétrica para particulares de uma determinada área da sua concessão, como também ela fornece serviços de iluminação pública aos municípios. E dentro de toda essa sistemática de fornecimento de energia elétrica, ela tem uma atividade abrangente que vai muito além de apenas fornecer energia elétrica. Então, além disso, ela distribui energia a partir de serviços de conexão, ligamento e desligamento de luz, instalação de relógios, e todas essas operações têm a incidência do ICMS. Então, além disso, por se tratar de uma concessionária para prestação de serviços públicos, além da necessidade dela expandir a rede dela para a distribuição, ela também faz a manutenção de tais redes para que a energia seja efetivamente integre aos particulares, de modo que esses serviços de expansão, manutenção, melhora da rede se dá através de diversos equipamentos. Então, os veículos, transformadores, para-raios, cabos, outros equipamentos elétricos. Basicamente, o serviço prestado por ela é abrangente, então não é apenas entregar energia num ponto de luz. Tem toda uma sistemática e toda uma forma de prestação de serviço por trás. Inclusive, a agência reguladora, a ANEEL, ela compreende que esses custos de aquisição relacionados à atividade de fornecimento de energia, eles não se tratam apenas de bens de consumo, insumos que, inclusive, compõem a tarifa de energia elétrica que é submetida à tributação do ICMS. Feito esse esclarecimento acerca da atividade de prestação de serviços, eu passo às razões desse recurso. Então, muito embora esse recurso já tenha ido e voltado, como foi relatado pelo relator, com diversas decisões, inclusive 3 decisões da DTJ, inclusive com decisão favorável da 16ª Câmara, a gente pede novamente como preliminar a nulidade do julgamento em virtude da ausência de análise dos documentos pela DTJ em relação aos itens 5, 6, 11 e 12. Esses itens, eles se referem à não apresentação de primeira via de nota fiscal, e quando do julgamento pela DTJ, foi totalmente ao passant o julgamento, apenas corroborando com a fiscalização fiscal, sem qualquer análise efetiva de todas as notas que foram efetivamente apresentadas pela recorrente. Não foram as primeiras vias, mas foram segundas vias autenticadas e terceiras vias originais. Então, por isso, a gente pede como preliminar a nulidade de julgamento de primeira instância e o retorno dos autos para análise novamente desses 4 itens relativos às notas fiscais. Além disso, a gente tem a preliminar de decadência, que eu também não vou adentrar muito em virtude da súmula, por se tratar de um crédito indevido, mas, de todo modo, a gente pede a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, em virtude da decadência dos fatos geradores anteriores a maio de 2007. Bom, passando ao mérito da demanda, eu vou por item e como os itens se conversam entre si, eu vou analisá-los, vou explicá-los em conjunto. Então, o item 1 e 7, ele se refere aos bens utilizados na iluminação pública. Nada mais do que lâmpadas, luminárias, braços, cabos, que são insumos e são essenciais à atividade da recorrente. Nada mais é do que a atividade. A recorrente, ela presta esse serviço de iluminação pública, no qual é de sua propriedade, e aí, por obrigação contratual, ela deve fornecer energia elétrica naqueles pontos de iluminação pública onde a energia deve ser entregue no bulbo da lâmpada, a qual a recorrente integra ao seu patrimônio. Então, essas lâmpadas, essas luminárias, esses cabos, eles nada mais são do que um instrumento para a funcionalidade dos serviços de iluminação pública. Inclusive, essas já tem decisões reiteradas acerca desse entendimento de que esses materiais de iluminação pública, eles são, sim, vinculados à atividade fim da recorrente e não são alheios. Portanto, eles dariam direito ao crédito de ICMS
à recorrente. O segundo item que eu coloco, inclusive a gente trouxe no recurso e trouxe nos memoriais, são os veículos que são utilizados para manutenção. Então, provavelmente os senhores já viram tais veículos nas ruas, que nada mais são veículos próprios para manutenção da rede, para manutenção dos postes, fios, que são efetivamente utilizados nessa instalação, ampliação, manutenção, que é uma atividade da recorrente integrada à atividade de fornecimento de energia. Então, esses veículos nada mais são do que instrumentos que efetivam a prestação de serviço da recorrente, possibilitando a implantação da rede, possibilitando a conexão, ligamento da rede. Então, não há como se falar na prestação de serviço de iluminação pública sem esses veículos que efetivamente possibilitam a entrega da energia elétrica aos particulares do âmbito da recorrente, de prestação de serviço da recorrente. Então, por esse motivo, a gente também entende, também existem decisões favoráveis nesse TIT e no TJ de São Paulo, que reconhece a essencialidade dos veículos para manutenção à atividade da recorrente, de modo que se entende que há o direito ao crédito nesses veículos. Os itens 3 e 9 são itens que são relacionados à manutenção da energia elétrica e, segundo a fiscalização, eles são itens de uso e consumo e não dariam crédito consequentemente. O fato é que, muito embora no relato ele inclua alguns outros itens, a parte significativa de bens que foram autuados e foram glosados os créditos, eles se referem a bens relacionados ao recondicionamento de transformadores. Nada mais são do que o nome técnico é trafo, e esses bens e peças eles são integrados aos transformadores de modo que aumentem a vida útil daqueles transformadores. E os transformadores nada mais são do que uma parte essencial da atividade da recorrente, uma vez que eles possibilitam a redução da tensão para que a energia elétrica seja entregue aos particulares. Então, uma vez que você tem essas peças que são integradas aos transformadores e possibilitam a atividade da recorrente, a recorrente também entende que se tratam de bens essenciais. E aqui há um argumento trazido, inclusive, desde a defesa, de que, muito embora o fiscal tenha glosado uma parte dos créditos relacionadas a esse equipamento trafo, nos itens 6 e 12, que é uma glosa de crédito sem restrição de mérito, há indicação de notas fiscais onde há esse equipamento trafo. Então, há uma discrepância no entendimento da fiscalização, vez que em um momento, pela falta de apresentação de notas, ele fala que é sem restrição de mérito, ou seja, a recorrente poderia tomar o crédito em relação a esses equipamentos, mas aqui, em relação aos serviços de manutenção, houve a glosa desses créditos em razão da funcionalidade desse item. Então, além disso, a gente entende que deve ter o afastamento dessa glosa de créditos, especialmente relacionada ao bem trafo. Também no item 4 e 10, são outros materiais que foram integrados no ativo, e aí a fiscalização fala que são materiais de uso e consumos alheios à atividade da empresa. A recorrente quitou parte dos valores desse item, justamente por entender que não estavam vinculados às suas atividades, porém remanesceram alguns itens que ela entende que sim, que são essenciais à sua atividade. Então, entre eles, eu cito para-raios, que nada mais são do que equipamentos que impedem a queda do sistema. Ou seja, se você presta uma atividade de energia elétrica, você quer que a atividade, o fornecimento ele seja contínuo e que seus particulares não sejam. Então, para-raios é um instrumento necessário para tanto. Trafo, novamente, que são os transformadores e os bens que são integrados aos transformadores, que
novamente, eu repito, possibilitam a redução da tensão elétrica para o consumo, e o sistema de teste trisfásico, que também auxilia no cumprimento das condições de funcionamento exigidas pela ANEEL. Então, por se tratarem de itens que são integrados ao patrimônio ao ativo mobilizado da recorrente para viabilizar a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e possibilitar que seja entregue sem qualquer defeito, novamente, a recorrente entende que não deveriam ter sido glosados esses créditos. E aí, por fim, os itens 5, 6, 11, 12, os 4 itens se referem à falta de apresentação de primeira via. Nesse tocante, a 16ª Câmara, no primeiro julgamento, ela já havia entendido que sim, efetivamente, as notas fiscais que foram apresentadas pela recorrente, segundas vias autenticadas e terceiras vias, elas foram aptas para o cumprimento desse requisito legal, e, inclusive, a 16ª Câmara tinha afastado essa exigência em virtude dessa comprovação parte da recorrente. Eu já expliquei, na DTJ não houve uma análise efetiva dessas notas fiscais, houve um argumento totalmente en passant, de modo que, especialmente em relação aos itens 6 e 12, que é sem restrição de mérito, uma vez que você cumpre o requisito e demonstra que, não pela primeira via, mas pela segunda via autenticada e pela terceira via original, entende que a recorrente entende de que não deveriam ter sido glosados esses créditos em relação a essas notas fiscais que foram efetivamente apresentadas. Além disso, eu destaco também 3 notas fiscais relacionadas aos itens 5 e 11, que se referem a veículos, novamente, que foram adquiridos pela recorrente, e que a primeira via, não sei se é de conhecimento dos senhores, mas fica retida por parte do DETRAN. Inclusive, há entendimentos diversos, né, desse tribunal de que, efetivamente, essa via da primeira via do DETRAN fica retida, não havendo como a recorrente apresentá-la, de modo que a apresentação da segunda via e da terceira via estariam aptas a comprovar e a preencher esse requisito. Então, uma vez que a recorrente apresentou essas notas fiscais e que esses itens eles se referem à falta de primeira via, independente de com restrição de mérito ou sem restrição de mérito, a acusação fiscal é de ausência da primeira via. E uma vez que a recorrente utilizou por outros meios aptos a comprovar a nota fiscal, segunda e terceira via, ela entende de que essa glosa deve ser afastada, possibilitando o creditamento, especialmente das notas fiscais que ela apresenta. Como subsidiário, a gente pede a aplicação da súmula 10, com a aplicação da Selic, para atualização, e reitero, o total provimento para reconhecimento da legalidade desses créditos que a recorrente tomou. Muito obrigada. Obrigado, doutora Nicole. Só para contextualizar um pouquinho, né? Eu vou passar a leitura do voto, doutora, e tem parte do auto das acusações, uma parte das acusações eu não estou julgando nesse julgamento, tá? Está prevalecendo o entendimento da 16ª Câmara Julgadora. Tá? Então, eu vou passar a leitura com mais vagar e eu vou... Vamos lá, né? Inicialmente, cumpre destacar que o AIM contém 13 acusações e que, no curso do contencioso administrativo, foram proferidas 3 decisões de primeira instância. Cito as folhas. Em sede ordinária, também 3 decisões. Registro que a primeira decisão em sede ordinária foi proferida pela 16ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário. A segunda também foi proferida pela 16ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda e determinou o retorno dos autos à primeira instância para complemento de julgado, para novo julgamento dos itens 3, 4, 9 e 10,
que não foram objeto de recolhimento. A terceira decisão foi proferida pela Colém da 10ª Câmara Julgadora e também deu provimento ao recurso ordinário para determinar o retorno dos autos à primeira instância para análise das provas apresentadas em relação aos itens 5, 6, 11 e 12. Nesse contexto, adiante que este julgamento não deve analisar todas as acusações, pois parte dos itens já foram enfrentados pela Colém da 16ª Câmara Julgadora, sendo passível somente de reanálise em sede especial, cuja admissibilidade dos recursos especiais encontram-se sobrestadas, conforme despacho da presidência desse tribunal, folhas tais. Sobre a decisão proferida pela Colém da 16ª Câmara Julgadora, de folhas 1565 a 1573, constato que o voto da ilustre juíza relatora, doutora Maria Anselmo Coscrato dos Santos, afastou a decadência e opinou no mérito pelo não julgamento dos itens 3, 4, 9 e 10, pois entendeu que os mesmos foram objeto de recolhimento. Manteve os itens 1 e 7 e cancelou os itens 2, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 e 13. O doutor Eduardo Soares de Mello, por meio de voto de preferência, manifestou-se favorável à tese da decadência. No mais, acompanhou a ilustre juíza relatora. O doutor Rubens de Oliveira Neve, também por meio de voto de preferência, manifestou-se pela manutenção das acusações de crédito devido por ausência de apresentação das primeiras vias, itens 5, 6, 11 e 12. No mais, acompanhou a relatora. O ilustre doutor juiz Antônio Damasceno Rodrigues acompanhou o doutor Rubens. Assim, por critério de empate, prevaleceu o entendimento do voto proferido pela ilustre juíza relatora, doutora Maria Anselmo Coscrato. Contra a R-decisão, a DRF... contra a R-decisão, foi interposto pedido de retificação de julgado pela DRF, recursos especiais pela DRF contribuinte. Consta no pedido de retificação da DR que, abre aspas, o objeto deste pedido de retificação de julgado são os créditos devidos referentes a aquisições de materiais integrados ao ativo mobilizado e destinados a uso e consumo ou em atividades alheias da empresa, itens 3, 4, 9 e 10, e aquisição de veículos integrados ao ativo mobilizado, mas não utilizados em serviço de manutenção, itens 2 e 8. A Colém da 16ª Câmara Julgadora deu parcial provimento ao pedido de retificação de julgado da Fazenda, para reconhecer a existência de erro de fato, relacionado somente aos itens 3, 4, 9 e 10, e determinou o retorno dos autos para complemento de julgado. Após novo julgamento pela primeira instância, a Colém da 10ª Câmara Julgadora decidiu pelo retorno dos autos à primeira instância para nova decisão em relação aos itens 5, 6, 11 e 12. No retorno à primeira instância, julgou procedente a EM, bem como declarou extinto o item 13. Embora respeite a R-decisão da Colém da 10ª Câmara Julgadora, entendo que prevalece parte da decisão proferida pela 16ª Câmara Julgadora, na parte que manteve os itens 1 e 7 e cancelou os itens 2, 5, 6, 7, e cancelou os itens 2, 5, 6, 7, 9, 12 e 13. O objeto do PRJ apresentado pela DRF abrangia os itens 3, 4, 9 e 10, que foram recolhidos parcialmente, e itens 2 e 8, que foram cancelados. A decisão que julgou o PRJ acolheu a existência de erro de fato relacionado aos itens 3, 4, 9 e 10, e não acolheu a existência de erro de fato relacionados aos itens 2 e 8. Portanto, que deve ser analisado no presente julgamento são apenas os argumentos relativos aos itens 3, 4, 9 e 10, que constam as seguintes acusações. Creditou-se indevidamente de CMS, devido à aquisição de materiais integrados ao ativo mobilizado. Item 4, creditou-se indevidamente de CMS, devido à aquisição de materiais diversos integrados ao ativo imobilizado, destinados ao seu próprio uso e consumo. Item 9, creditou-se indevidamente de CMS, relativo às aquisições de materiais integrados ao ativo imobilizado. Item 10, creditou-se indevidamente de CMS, relativo à aquisição de materiais diversos, integrados aos ativos imobilizados. Feitas essas considerações, passo a análise das razões recursais que constam no recurso ordinário, de folhas 2099 e 2139.
Preliminarmente, alega-se nulidade da decisão recorrida por vício de motivação, relacionado ao julgamento dos itens 5, 6, 11 e 12, decadência em relação aos itens 1, 5 e 6. Supera as preliminares em relação aos itens 5, 6, 11 e 12, bem como as alegações de decadência. Prevalece o entendimento proferido pela decisão, entendimento da decisão proferida pela Conlenda da 16ª Câmara Julgadora, de folhas 1565 a 1573, que afastou a decadência e cancelou os itens 5, 6, 11 e 12. No mérito, o recurso trata em conjunto dos itens 3 e 9, folhas tais, e também em conjunto dos itens 4 e 10, folhas tais. Com relação aos itens 3 e 9, dispõe o termo circunstanciado do trabalho fiscal. Itens 3 e 9. O contribuinte considera materiais utilizados para manutenção, em especial de sua rede de distribuição como ativo mobilizado. Tais mercadorias se caracterizam como material para uso e consumo, não podendo suas aquisições ser objeto de crédito de ICMS. Portanto, as mercadorias adquiridas descritas no demonstrativo manutenção objeto deste item não dão direito ao crédito. Por óbvio, também não se podem enquadrar na definição de insumos, posto que insumos são aqueles ingredientes da produção que, de algum modo, participam do processo do produto final. A ele incorporam-se nele desgastes para amoldá-lo e prepará-lo à circulação, e a que se destinam, e não é o caso das mercadorias. Os itens foram parcialmente recolhidos. Na manifestação fiscal, o AFR rebate os argumentos da defesa nos seguintes termos. Diz o AFR: nesse quesito, as alegações da defendente, folhas tais, se prendem mais especificamente às reformas de transformadores, conforme descrito as folhas 442, da peça de defesa. Abre aspas, por meio, cabe esclarecer que, embora a glosa do crédito tenha ocorrido sob o fundamento de que não se trata de bens de consumo, levando-se ainda a rúbrica manutenção no relatório fiscal, é importante ressaltar que, na verdade, parte significativa do bem diz respeito ao recondicionamento de transformadores necessários ao fornecimento de energia elétrica e não de bens de uso e consumo. Os referidos bens são indicados pela denominação TRAFO-DSD. Quanto a esses itens do AIM, é importante reforçar que foi aceito o crédito advindo da aquisição de transformadores. A glosa se deu exclusivamente quanto da manutenção, reparo e recolhimento das palavras de defendentes desses ativos. Importante também destacar que a glosa de crédito aqui tratada não se refere somente à reforma de transformadores. Examinemos, então, algumas das notas fiscais juntadas por amostragens, as folhas 100 a 139. Primeiro, vejamos os casos de manutenção de transformadores ou reguladores de tensão, como, por exemplo, temos as notas fiscais juntadas às folhas 123, 125 e 128, todas emitidas por CMG Energy, Equipamentos, Serviços, Indústria e Comércio S.A. Note-se com clareza de que o valor dos serviços é bem superior ao dos valores materiais aplicados, o que, por inferência, reforça a característica. Está claro, portanto, que tal operação não pode ser objeto de creditamento. Cita a defendente a legislação de imposto de renda, que admite como custo ou despesa tais operações, admitindo inclusive a hipótese de tais custos integrarem o ativo para serem depreciados posteriormente. Tal analogia é descabida, pois praticamente todas as saídas financeiras da empresa são admitidas como custo ou despesa das normas de imposto de renda. Trata-se, como o próprio nome diz, de um imposto sobre a renda. Já o ICMS é classificado como imposto sobre valor adicionado, onde a agregação ao produto ou mercadoria é relevante para a análise do crédito e débito. Portanto, salvo melhor juízo, não encontramos guarida para utilizar as normas de imposto como argumento para as normas de outro. Quanto às demais mercadorias, não denominadas TRAFO, não houve manifestação da defendente e, a princípio, os valores relativos a eles foram liquidados, ficando a verificação a cargo da autoridade fiscal de cobrança. Ainda nesse quesito, segundo a alegação do infrator, o fisco teria aceito o crédito de transformadores, uma vez que nos itens 6 e 12 do AIM, glosa de crédito por não apresentação de primeira via sem restrição de mérito, a aquisição de transformadores, alegando ato ilógico do fisco, folhas 446. Apenas reforçamos o já dito no item 32. Não há restrição ao crédito de aquisição, desde que realizado com base na primeira via da nota fiscal. A glosa se dá quando da manutenção do equipamento. Portanto, se a defendente se desse, ao menos ao trabalho de analisar os documentos probatórios resultados ao presente trabalho fiscal, você daria conta de que ele guarda total lógica. Fecha aspas.
Continuo no voto. Argumenta a recorrente, abre aspas, que os transformadores e peças a ele inerentes adquiridos pela recorrente são destinados exclusivamente à consecução de sua atividade, qual seja, fornecimento / distribuição de energia elétrica, que não ocorreria sem a existência de transformadores, razão pela qual não se pode concordar com a manutenção dos itens remanescentes da autuação, fecha aspas. Ainda alega que, abre aspas, ressalta também que, conforme documentação constante dos autos, que as reformas realizadas pela recorrente e seus transformadores não consistem em mera manutenção de rotina, mas verdadeira reforma que implique aumento da vida útil do bem em mais de um ano, fecha aspas. Sem razão, a documentação constante, as folhas 1037 a 1049, 1051 a 1064, não faz prova da legitimidade do crédito. A especificação técnica de folhas 1039 1037 e 1049, dispõe sobre os padrões técnicos que devem compor a manutenção dos transformadores de distribuição, ou seja, o documento informa o padrão que deve ser seguido para a manutenção do equipamento. Já as fotos do fluxo operacional para a reforma dos equipamentos florestais demonstram o fluxo do processo pelo qual é submetido o equipamento da manutenção. Assim, trata-se de aquisições de partes e peças, bem como a aplicação de mão de obra, todos relacionados à manutenção dos equipamentos. Atente-se que o FR na manifestação fiscal acima transcrita, especificamente nos itens 38 e 39, analisa as notas fiscais emitidas pela CMS Energy Equipamentos, para demonstrar que a maior parte do valor se refere à prestação de serviço, o que demonstra inequivocadamente que se tratar de manutenção. Além disso, reforço que, embora a recorrente alegue aumento da vida útil do bem mais um ano, não há prova nos autos que demonstre o alegado. Assim, opino pela manutenção do item 3 e 9, pois, como mencionado na decisão equina, ficou comprovado o crédito devido na aquisição de materiais integrados ao ativo mobilizado, utilizados em serviço de manutenção da rede elétrica, ou seja, de seu próprio uso e consumo. E como mencionado pelo ilustre julgador tributário, a decisão normativa CAT 01 fundamenta muito bem a tal diferenciação, abaixo reproduzida. Transcrevo. Continuo no meu voto. Transcrevo. Nesse contexto, afasto as razões recursais e mantenho integralmente os itens 3 e 9 do AEM. Com relação ao item 4 e 10, dispõe o termo circunstanciado. O contribuinte creditou-se ainda pela aquisição de outros bens e mercadorias como se fossem ativos a serem utilizados na distribuição de energia elétrica, que, pelas suas características próprias, por serem completamente estranhos a qualquer processo de produção ou por sua total incompatibilidade com a distribuição de energia elétrica, não se prestam a tal fim. Entre tais bens encontram-se condicionadores de ar, partes e peças para veículos, peças e equipamentos de informática, entre outros. Esses produtos estão relacionados no demonstrativo outros. Continuo no voto. Os itens foram parcialmente recolhidos. Na manifestação fiscal, a AFR debate os argumentos da defesa nos seguintes termos. Diz o AFR, a defendente desse item, as florestais, se insurge especificamente quanto à glosa do crédito de aquisição de para-raios, trafo, transformadores e sistema de teste trifásico. Como já exaurimos a questão dos equipamentos equivocadamente chamados de trafos, nos itens 4 a 9, passaremos a discorrer sobre os para-raios e o sistema trifásico. Nesse caso, deste último, nota fiscal 738, página 141, cuja descrição do documento fiscal contempla sistema de teste portátil trifásico como acessório, maleta para transporte, manual de operação relativamente calibração padrão. Alega a defesa que este é, abre aspas, essencial na operação da defendente. Confirmamos, porém, que até as próprias palavras do infrator, que efetivamente o equipamento é utilizado para teste das instalações de rede de energia elétrica. Ora, é certo que é útil e pode até estar previsto na regulamentação da ANEEL, mas também é certo que não cabe creditamento do ICMS sobre tal produto, por simples falta de previsão legal. Com relação aos para-raios, assim como os equipamentos de testes, são equipamentos de segurança, também marginais à distribuição de energia elétrica. A pergunta lógica é possível haver distribuição elétrica sem a utilização de para-raios de tais equipamentos? A resposta lógica é positiva. Novamente, transformadores e fios, por exemplo, sim. Isto sim, são itens imprescindíveis à consecução da atividade fim da autuada. Fecha aspas. Continuo no meu voto. A recorrente defende o direito ao crédito, pois, segundo ela, não se trata de bens de uso e consumo,
abre aspas, são vinculados essenciais à atividade de fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública, tais como para-raios, trafo, sistema de teste trifásico, tal como indicado na tabela, florestais e nas notas fiscais anexas aos autos. Embora respeite o entendimento da FR, foi pela legitimidade dos créditos. Isto porque, como defendido pela recorrente, são vinculados ao fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública. Os transformadores são utilizados diretamente no fornecimento de energia elétrica e os para-raios têm a finalidade de manter o fornecimento da energia elétrica que está sujeito a quedas em virtude de tempestades. Quanto ao sistema do teste trifásico, o mesmo também é essencial, pois é necessário para se manter o fornecimento de energia elétrica em padrões adequados. O equipamento de teste também é essencial, pois o mesmo é empregado diretamente no fornecimento de energia elétrica na medida em que é necessário testes constantes no fornecimento de energia elétrica. Assim, eu opino pelo cancelamento dos itens 4 e 10. Por fim, considerando a revisão da súmula 10, 2017, em 9/10 de 2017, em 9/6 de 2022, bem como a manifestação da DRF no sentido de limitar os juros de mora taxa Selic, nesta oportunidade, também acolho o pleito de limitar os juros de mora taxa Selic nos termos da súmula 10, que assim dispõe. Transcrevo a súmula. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para manter os itens 3 e 9, cancelar os itens 4 e 10 e limitar os juros à taxa Selic. Com relação às demais acusações, ficam mantidos o entendimento exaurado pela colei da 16ª Câmara Julgadora, de folhas 1565 a 1573, pela manutenção dos itens 1 e 7 e cancelamento dos itens 2, 5, 6 e 8, 11 e 13, 11, 12 e 13, sendo que o item 13 não está mais em discussão no contencioso administrativo, pois foi recolhido pela contribuinte após a interposição do recurso ordinário. Eu vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para contextualizar, por que a decisão da 16ª Câmara Julgadora foi mantida parcialmente, tá? Porque teve 3 decisões de primeira instância. A primeira decisão da 16ª Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso ordinário, ela cancelou parte das acusações. Quando teve o pedido de retificação de julgado, a representação fiscal só atacou parte da decisão. E ela acolheu e determinou o retorno dos autos. Quando teve o segundo julgamento terceiro julgamento da 10ª Câmara Julgadora, ela julgou tudo. Só que o problema é que a anulação, ela retornou, quando retornou para a primeira instância, só retornou para julgar parte do item. Ou seja, não estava mais em discussão. E o recurso especial está sobrestado, entendeu? Então, assim, parte da decisão da 16ª Câmara Julgadora, a primeira decisão que cancelou os itens, que é objeto do recurso especial sobre o estado da representação fiscal, ela não pode ser julgada novamente pela sede ordinária, entendeu? Por isso que eu acabei julgando somente parte do recurso. E com relação à parte dele, eu acabei dando parcial provimento, cancelando 2 itens da acusação. Eu abro para discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, a doutora Nicole está presente para esclarecer algumas questões de fato. Fique à vontade. Presidente, me permita fazer uma pergunta para a doutora Nicole. É uma questão bem breve, bem objetiva. Se os Fique à vontade, créditos... doutor. Obrigado, presidente. Os créditos dos itens 3 e 9, se eles foram lançados no CIAP. Eu teria que confirmar a informação. Acredito que não. Tá? Porque, como a alegação é de aumento da vida útil do bem, né, necessariamente teria que ser ativado para depois lançar na CIAP. Então, por essa razão, eu vou acompanhar o presidente no voto. Tá? Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria de se manifestar? Doutor Silvio. Fique à vontade. Bom dia. Então, primeiramente, em relação às idas e vindas do
do julgamento, né, do auto de infração, concordo, a apresentação concorda integralmente. Acho que os itens 2, 8, enfim, e 5, 6, tal, estão todos ali já pendentes até de recurso especial para julgamento por parte da Câmara Superior, né? Eu acho que o PRJ, que a representação apresentou lá atrás, ele somente devolveu para a 16ª Câmara, na ocasião, o julgamento dos itens 3, 9, 4 e 10, se eu não me engano, estou falando de cabeça aqui, então posso estar pensando errado os itens. Não, e 2 e 8 também, desculpe, não, ao contrário. Não, foi isso mesmo, 3, 4, 9 e 10, 3, 4, 9 e 10, porque a Câmara acabou considerando que tinha havido o recolhimento integral, mas não houve, né? E o 2 e 8, por uma questão de prova, tal, alguma coisa ali, de situação fática que a representação sustentou. Então, essa foi a matéria objeto da reconsideração por parte do PRJ, e deveria ter se restrito a isso, mas no final das contas acabou, enfim, modificando um pouco o julgamento ali, tal. Mas enquanto isso, a representação se alinha completamente. Mas assim, eu tinha até preparado, na verdade, uma manifestação em sessão. Não tinha terminado, finalizado ainda, mas assim, até foi bom a sustentação oral da doutora Nicole, porque a gente começou a ampliar um pouco a análise em relação especificamente aos materiais e mercadorias dos itens 3, desses itens que estão no julgamento, né? E daí o que eu gostaria, com devida vênia ao seu entendimento, doutor Silvio, de pedir vista, na verdade, para melhor considerar especialmente a questão dos trafos, porque, enfim, conforme a doutora Nicole até levantou aqui, tem trafos no item 3, né? Que 3 e 9 se refere à manutenção, digamos assim, 4 e 10 está sobre a rúbrica outros, entre aspas ali, né? Mas também tem trafos nos itens 4 e 10. E também haveria, pelo que eu entendi da sustentação oral da doutora Nicole, nos itens 6 e algum outro item, alguma coisa assim. E analisando o tráfego, né, a mercadoria, o produto, tráfego que constam nos itens 4 e 10, pelo que eu pude ver ontem analisando os autos, eles aparentemente são os mesmos que constam nos itens 3 e 9, que se refere à manutenção. E até analisando um pouquinho mais profundamente, assim, duas notas fiscais, se não me engano, está em folhas 173 e 174, no produto trafo, digamos assim, está lá mencionado pintura, fio, alguma coisa assim, que, enfim, a uma primeira vista, fica parecendo que realmente é o mesmo da manutenção do item 3, né? E não o transformador completo em si, entendeu? Inteiramente o transformador, que já seria um acampamento que seria responsável e seria indispensável, digamos assim, para o fornecimento de energia elétrica. Então, para analisar um pouquinho mais essa questão e também tentar trazer um pouquinho mais uma análise em relação ao para-raio e ao teste trifásico, eu gostaria de pedir vista dos autos, se for possível. Então, okay. Fica à vontade. Só para contextualizar, um item o que foi mantido, ele se refere aos trafos, mas que foram reformados, tá? Sim. No outro, não. Tá. Não é trafo reformado. Tá bom? Tá legal. Tá certo, doutor. Obrigado pela consideração. Deixa eu ver aqui. É só pedir que eu já consigo. Tá certo. Ok. Doutora Nicole, então o processo saiu em vista para representação fiscal, tá? Não foi publicada a decisão, mas assim, está prevalecendo, o entendimento foi aquele. Estou julgando só 4 itens do auto de infração. 2 eu estou cancelando e 2 eu estou mantendo, tá? E estou limitando os juros de mora taxa Selic. O restante está prevalecendo o entendimento da 16ª Câmara Julgadora. Ok? Bem, obrigado. Bom dia para os senhores. Bom final de semana. Bom dia. Tenha um excelente final de semana. Bom dia. Passar o último julgamento da pauta, a IM4 133.095, Incom Flandres, Indústria e Comércio de Flandres Limitada,
Processo de minha relatoria, o voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura apenas do voto. A partir do item 9. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Santos, que manteve integralmente o AIM. O AIM contém a acusação de deixar de recolher a importância indevidamente creditada. Para contextualizar a acusação, eu transcrevo o relatório circunstanciado, que descreve o trabalho fiscal e as razões pelas quais foi lavrado a AIM. O trabalho começa com o pedido da contribuinte para compensação do valor de um auto de infração que ele logrou derrubar um de seus itens da Justiça Comum. O pedido tramitou pela Delegacia Regional de Guarulhos e na Procuradoria. O delegado regional tributário autorizou a compensação de R$ 578.116,79. Antes dessa autorização, em fevereiro de 2017, o contribuinte se creditou de R$ 1.322.767,73 importância superior a que viria a ser autorizado pela DRT-13. O contribuinte foi notificado a efetuar o recolhimento da importância creditada maior, de R$ 744.650,94, em fevereiro de 2020. Se a notícia do recolhimento, que pese os argumentos da contribuinte, foi lavrado o presente auto de infração, no valor da diferença entre o valor creditado indevidamente e o valor autorizado pela DRT-13. Entendemos que não existe base legal para que o contribuinte procedesse o reajuste do valor original por sua própria conta. Continuo no meu voto. Como mencionado nas razões recursais, as razões recursais basicamente repetem os argumentos trazidos na defesa, e os argumentos não podem ser acolhidos para afastar a acusação em forma da decisão recorrida. O apelo recursal, especificamente as florestais, alega-se ofensa ao princípio do contraditório para a defesa, sobre o argumento de que, abre aspas, não é possível ao impugnante apurar como o fisco estadual glosou o valor de R$ 1.322.767 para só admitir o crédito de R$ 578.116,79. O argumento foi ventilado na defesa e, como mencionado na decisão de primeira instância, a recorrente tem pleno domínio das razões pelas quais o AIM foi lavrado, bem como teve acesso ao expediente GDOC número tal, que desencadeou a lavratura do AIM. Vejamos. Aí transcrevo parte do expediente e continuo no voto. Não há ofensa ao contraditório e ampla defesa. As razões defensivas demonstram conhecimento da matéria e o representante da autuada teve acesso ao expediente que tratou do procedimento administrativo do pedido de compensação, cujo indeferimento parcial deu origem à acusação. Por oportuno, ressalto que não há motivos para deferir o pedido juntado integralmente do expediente GDOC número tal, pois, como noticiado nos autos, a representante da recorrente teve acesso ao expediente em duas oportunidades. Sendo assim, não há razão para converter o julgamento em diligência para a juntada da íntegra do expediente. As razões recursais contidas no tópico compensação de ofício irregular e direito à correção monetária integral e do crédito a compensar de florestais não pode ser acolhida para afastar a acusação, tendo em vista a limitação legal de competência desse órgão de julgamento. Isto porque o inciso 1 do artigo 93 dispõe expressamente que os pedidos de compensação estão fora da competência deste tribunal. Vejamos, transcrevo. No caso, consta dos autos que a autoridade competente exaurou o despacho definindo parcialmente o pedido de compensação. A legislação, inciso 1 do artigo 93, restringe a competência deste órgão de julgamento para decidir sobre a matéria. Assim, não há como acolher os argumentos ventilados no recurso ordinário, tendo em vista que o pleito esbarra na restrição legal de competência deste órgão de julgamento. As razões contidas no tópico da ausência de intimação legal da decisão estão superadas, pois a recorrente obteve êxito em medida judicial que culminou na reabertura do prazo para interposição do recurso ordinário. Por fim, considerando a manifestação da DRF, afasta a cobrança dos juros acima da taxa Selic, em consonância à súmula 10 de 2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcreva a súmula. Antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, para limitar a taxa de juros aplicada à IEM, a taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão.
Perdão. Senhores, só para contextualizar, esse processo ele partiu do seguinte caso. A contribuinte ela obteve êxito para o cancelamento de um item do auto de infração, tá? E ela pediu para se creditar, ela entrou com o pedido de creditamento de compensação desse valor. O problema é que, no curso do pedido, antes do término do pedido, ela se creditou, ela foi lá e fez a atualização do valor do crédito e se creditou desse valor. O fisco considerou que, após a manifestação da Procuradoria, ele deferiu o creditamento do valor, mas no valor original, do valor do crédito originalmente. E aí ele intimou ela para ir lá e fazer o recolhimento desse valor descreditado. Como ela não se creditou, não fez o pagamento, não fez o recolhimento, ele acabou lavrando o auto de infração por crédito indevido do valor da diferença autorizada, né? Parte da defesa, ela se calca no pedido de revisão do valor do crédito autorizado, né? Em razão do artigo 93, inciso 1 da Lei 13.457, eu acabei não dando provimento a esse recurso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 4.133/95 e com Flandres, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Agradeço a presença de todos, tenham um ótimo dia e um excelente final de semana.